É como que está a fome do Flamengo na janela de transferência. E hoje eu vou te dar minha opinião sobre a movimentação do Flamengo nesta janela de transferência. Então vamos falar sobre a apresentação do zagueiro Vitão. Zagueiro que veio do Internacional. O Flamengo já tinha tentado o Vitão há bastante tempo. O Internacional fazendo jogo duro, mas o Flamengo conseguiu desenrolar, convencer, né? Fazer o Internacional entender que era vantajoso porque eles tinham uma dívida considerável com a gente e que eles não estavam pagando e não pagaria e provavelmente mais para frente poderia sofrer um transfer ban e não poder contratar nem inscrever nenhum atleta. E o Flamengo consegue contratar Vitão, zagueiro de 25 anos, titular absoluto, e veio para somar no Flamengo. Gente, algo eu tenho que elogiar o Vitão. É um jogador que sabe que, em primeiro momento, ele não chega para ser titular. Não chega para ser titular, porque o titular absoluto até então é o Ortiz e Léo Pereira, e o terceiro zagueiro, Danilo. E ele chega aparentemente para ser o quarto zagueiro. Só que quando o cara tem convicção de onde ele quer chegar, aonde ele quer estar, e o que ele tem como objetivo de carreira, ele não importa que se em primeiro momento ele vai chegar de reserva. Ah, Jean, tá falando então que ele se contenta com a reserva? Não, ele se contenta em estar num time que vai brigar por todos os títulos possíveis e ele entende que o potencial dele é para brigar também para ser titular. E ele faz um contrato longo e são muitos jogos durante o ano. O Flamengo vai disputar Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e quem sabe mais uma vez o Mundial. Tomara que seja mais uma vez o Mundial. Então o Flamengo faz mais de 80 partidas no ano. É impossível um jogador jogar todas as partidas. Então ele sabe que ele vai jogar. Ele sabe que é uma vitrine gigantesca. A apresentação dele, ele se emocionou por estar reconhecendo aonde ele está chegando, da onde ele saiu, né, da onde ele cresceu e da onde ele está chegando, no maior clube do país. Então, parabéns, Vitão. Sempre terá minha torcida, independente de qualquer jogador que vista a camisa do Flamengo, terá minha torcida. Mas eu queria dar esse exemplo só para a gente recordar rapidamente sobre quando o Flamengo teve interesse no Scarpa, que estava no time da Inglaterra, e o Scarpa não quis vir para o Flamengo, porque ele sabia que ele não chegava a priori para assumir a titularidade. Aí optou por ir para o Atlético Mineiro. Bater cabeça lá, não ganha nada, nada. Mas Vitão, parabéns. Cara, atitude monstra, monstra. Seja muito bem-vindo ao Flamengo e vamos para cima. Galera, mercado de transferência do Flamengo, né? Janela de transferência do Flamengo, em janeiro de 2026. A janela abriu no dia 5 de janeiro e hoje faz 4 dias que a janela de transferência está aberta. Aí vocês podem falar, Jonas, pô, você está muito acelerado, cara. Você está cobrando, só tem 4 dias que a janela abriu. Sim, 4 dias que a janela abriu. Mas nada implicava de o Flamengo já ter negociações em andamento para chegar no dia 5 de janeiro canetar. Pô, mas não é assim, irmão. O Flamengo ele não quer ser o mais brabo do Brasil. Ele não quer se mostrar o maioral do Brasil. Ele não quer se mostrar no patamar de muitos clubes europeus. Tem que ser assim, irmão. Eu duvido. Se chega no dia 5 de janeiro, o Flamengo apresenta 2, 3. Porque o Flamengo não precisa de muito jogador. Mas a presença ali, ó, apresenta pontual, contratações pontuais. Goleiro, o zagueiro já era o Vitão, um meio-campo e um atacante. Pô, o Brasil para, pô. O Brasil para. Planejamento, aceleridade nas negociações, nas transações. E tudo indica que assertividade. Porque o Flamengo tem isso aqui, cara. Para poder escolher, para poder eu falar assim, poxa, eu quero esse aqui que é o melhor. Não importa que é um pouco mais caro, mas eu quero esse porque ele vai encaixar corretamente no estilo de jogo que o meu time precisa. Ou nas minhas carências. Aí o Flamengo fica numa insistência terrível com o Caio Jorge. Jonas, pelo jeito você é contra a contratação de Caio Jorge. Quem disse que eu sou contra a contratação de Caio Jorge? Mas eu sou contra radicalmente ao Flamengo oferecer 25 milhões para cima. Não faz sentido.
Pô, mas é um excelente jogador, é um jogador novo. Correto, mas é um jogador de uma temporada. Como que tu oferece mais de 25 milhões de euros no jogador que fez uma temporada? Aí o Flamengo subiu. 25 mais Cebolinha, depois 30 milhões de euros. Só em dinheiro. E o Cruzeiro não aceitou. O Flamengo queria mostrar um pé de guerra com o dono do Cruzeiro. O cara também tem seu dinheiro. O Cruzeiro não tem dinheiro. O dono tem dinheiro. E o cara quis medir força com o Flamengo. Não estava necessitado desse valor, dessa venda. E bateu o pé em não vender. E o Flamengo lá, toma uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. E nada. Sabe o que é? Vai passar vergonha, pô. Vai passar vergonha, tá dando bote errado. Tá dando bote aonde o cara vai bater pé, pô. Porque ele quer que em 2026 as pessoas enxerguem o Cruzeiro como um time gigante, um time de grande porte, um time que paga em dia. Só que o Cruzeiro tá se enforcando, pô. O Flamengo obrigou o Cruzeiro a renovar o contrato do Caio Jorge para mais tempo de contrato e um salário maior no contrato. O Caio Jorge vai passar a ganhar mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio. Irmão, contrato até 2030, 2031. Vai se enforcar. O Matheus Pereira já ganhava mais de 2 milhões. O Gerson vem ganhando 3 milhões e meio, aproximadamente. O Cruzeiro está se enforcando. O Flamengo deu corda até certo ponto, o Cruzeiro está se enforcando. Se ele não ganhar nada, ele vai conseguir bancar esse salário como, filho? Como? Mas, deixa lá ele se enforcar sozinho. Nosso time é o Flamengo. Acredito que o Flamengo perdeu tempo fazendo muita investida no Caio Jorge, podendo olhar outros mercados. Hoje falou muito sobre Richarlison, né? Mas seria uma contratação para meado do ano. Eu fico impressionado como só os que saem de fora, só os que são de fora que serve, cara. Pô, ninguém fala do Muniz. Ninguém comenta como que o Yuri César, que foi revelado no Flamengo, copinha e tudo mais, fez aquele jogo contra o Palmeiras na pandemia, foi vendido para o time da Arábia do Catar, não me recordo agora, voando lá, ninguém fala mais do Yuri César. Ninguém comenta sobre o Guilherme Bala, que o Flamengo não renovou, mas só o dos outros que é melhor. Ninguém fala se o Gabriel Batista, goleiro, que era do Flamengo, tá bem lá em Portugal, só o dos outros que é melhor. Não dá para entender, ninguém comenta, a não ser aqui no canal, que eu não tô aqui para passar pano para ninguém, eu vou falar minha opinião. Ninguém comenta sobre a probabilidade ou a possibilidade de o Flamengo fazer uma investida no Rodrigo Muniz, que chegaria com certeza para brigar junto com o Pedro, pô. Porque a intensidade, força, velocidade, idade, altura, porte físico. O cara tem 5 anos na Inglaterra. A gente fala, o Pedro é craque, o Gabigol tirou onda do Flamengo. O Pedro não bateu e voltou no futebol europeu, na Itália, que ele foi para a Fiorentina, não vingou. O Gerson não foi para Roma, foi emprestado e voltou. O Gabigol não foi vendido para Internacional, ele bateu e voltou. O Rodrigo Muniz está 5 anos, porra. 5 anos, aí não serve pro Flamengo. Só serve o Caio Jorge. Porra. Serve o Richarlison. Não, o Rodrigo Muniz que veio da base não serve. Mas o Flamengo tem um preconceito muito grande em contratar um jogador que era nosso. Aí vamos lá. Especulações até o momento. Lucas Paquetá. O Flamengo não chega aí e apresenta uma proposta. Meu irmão, apresenta uma proposta. Sabe que o Paquetá quer vir. Eu tenho isso para te oferecer, Wester. Você aceita? Eu tenho isso aqui, pô. Ofereceu 30 milhões no Caio Jorge. O Paquetá vale mais, cara. O Paquetá vale mais, a experiência que ele tem. Ele é cria do Flamengo. Ele entende o Flamengo. Não vai sentir pressão. Ele vai dar a vida no Flamengo. Ele vai dar a vida, pô. Ele vai dar a vida porque a torcida gosta dele. Aí falamos de John Arias. Nada de proposta. Não tem proposta, só tem especulação. Só tem especulação, pô. Cadê a atitude do Flamengo? Cadê a agressividade? Cadê a fome do Flamengo no mercado da bola? Não tem. Não tem fome. Aí a gente está vendo o Almada, né, ser especulado em alguns clubes. Muito falaram hoje que o Palmeiras tinha avançado por uma possível contratação. Eu acredito e não acredito, né? Porque o Palmeiras tem condições de contratar.
Só que eu vejo o estilo do Abel, ele querer contratar jogador que não é consagrado, para que ele sempre seja maior do que o jogador, e ele consiga dominar, doutrinar o jogador. E cadê o Flamengo? Irmão, faz proposta, não fez um monte de proposta pro Carlos Jorge, chega lá no Almada, entenda, tem vontade de voltar? Cara, eu tenho esse projeto aqui para você, ó. O Arrascaeta, que é o nosso craque, ele não joga todos os jogos. O Carrascal chegou para ser reserva do Arrascaeta. E ele terminou a temporada sendo titular. Tanto pela esquerda quanto pela direita. E às vezes até jogando centralizado. Almada, eu tenho isso aqui. Mas o Flamengo não fez até agora. John Arias, eu tenho isso aqui. O Flamengo não fez até agora. Não fez. Não fez até agora. Então, gente, cadê a fome do Flamengo em querer contratar, em querer reforçar? O Flamengo não consegue se decidir sobre o Alan. Ah, só vai liberar se contratar. Aí passa, não contrata ninguém e não libera. Aí vai querer falar que o cara não vinga, irmão. Não tá vingando, não empresta o cara, não negocia o cara, pô. Empresta, o São Paulo não quer? Então empresta, é tanto. Aí hoje se falou que o Corinthians tem interesse e tá querendo atravessar a negociação entre Flamengo e São Paulo. É a oportunidade da vida do Flamengo em liberar, em se livrar, usem a palavra ou a frase que vocês quiserem, do Alan e do Michael. O Corinthians não tem interesse no Alan e no Michael? O Flamengo não tem interesse no Bidon? O Flamengo não tem nenhum interesse, será que não tem nenhum interesse no Yuri Alberto? Não consegue entender a situação do Yuri Alberto? Pô, eu tenho o Alan, eu tenho o Michael e te faço uma compensação financeira. Tanto para o Yuri Alberto, que está difícil de contratar um atacante, quanto para o Bidon. Cadê? Não tem. Cadê, Boto? Cadê? Dá muita entrevista, mas só fala besteira, só fala asneira, cara. Pô, perde muito tempo falando besteira. Eu não sei como o BAP não demitiu, pô. O cara vai e fala que o Felipe Luiz daqui a um ano tá pronto para ir para a Europa. Irmão, tu é de qual time? Tu é do Flamengo ou tu é do time europeu? Tu dirige um time que está no Brasil ou tu dirige um time que está na Europa? Então cala a boca, pô. Cala a boca, tá falando besteira. Tem que jogar a favor do time, pô. Tem que jogar a favor do nosso time, não contra o nosso time. Então, gente, até o momento, o mercado de transferência do Flamengo, para mim, é bizarro. É bizarro o Flamengo, com o aporte financeiro que tem, com a camisa que tem, com a moral que tem, o Flamengo não conseguir contratar os 4 jogadores que ele deseja para completar o elenco. E não consegue liberar o jogador, não consegue negociar o jogador, moeda de troca. Aí o que vai fazer? Vai segurar o jogador um ano, igual segurou o Pablo, pagando 900 mil por mês. Ah, eu tenho dinheiro, eu pago. Não, é errado, pô. Isso é errado, isso é cálculo errado. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Segurar um jogador, sem um jogador jogar, pagando salário de 900 mil. Vai acabar acontecendo com o Michael, vai acabar acontecendo com o Cebolinha, que está no último ano de contrato. E o Flamengo não libera o cara, irmão. Cebolinha, tu quer ir embora? Tá bom, empresário do Cebolinha. Traz proposta pra gente que a gente vai analisar. Porque, de coração, não faz sentido nenhum o Flamengo renovar. Escuta isso. Não faz sentido nenhum o Flamengo renovar com o Cebolinha. E eu te digo por quê. Porque ele pediu 3 anos de contrato, aumento de 30% e luvas. Irmão, tá de brincadeira. Tá achando que isso aqui é o quê? É parque de diversão, pô? É parque aquático para aproveitar o verão? Tá achando que isso aqui é o quê? É pensão? Tá maluco, irmão? Não faz sentido nenhum. Ah, mas ele jogou bem. Jogou 6 jogos, 10 jogos. O ano tem 80 jogos. O cara que jogou 10 jogos merece um aumento de 30%? Maluco, rapaz. Ele tinha que abaixar o salário se ele quisesse ficar. Ele já está no melhor time do país. Não vai ter salário atrasado. Tem estrutura, vai disputar título, vai jogar. E aumento, não. O Flamengo tinha que fazer igual fez com o Diego Ribas. Renovava um ano e baixava o salário. Renovava um ano e baixava o salário. E o Diego Ribas é o que mais tem história no mundo do futebol do que todos os jogadores que estavam no Flamengo. Todos. Agora tem o Jorginho, agora tem o Danilo, tem o Alexandre, mas antes era o Diego Ribas. Então, galera, é bizarro para mim o mercado de transferência, a janela de transferência até o momento. Então, não renovaria com o Cebolinha de jeito nenhum por esses moldes aí.
de contrato, não renovaria com o Cebolinha. Michael, eu gosto muito do Michael. Infelizmente, acabou não vingando da forma que a gente acreditava que poderia vingar. Então, eu daria um jeito de negociar o Michael. O Ala destruía no Atlético Mineiro. Mas no Flamengo, o cara toda hora se machuca, libera o cara. Então, não renovaria com o Cebolinha, daria um jeito o mais rápido possível de negociar o Michael, de negociar o Alan. E o Flamengo, para contratar, é Marco Antônio, de segundo volante, ou Bidon. Ataque. O Flamengo tem um anseio, um amor, uma paixão pelo Caio Jorge. Eu não acho que vale a pena esses valores todos, mas aí começou a falar sobre vários nomes. Eu acho que o nome mais factível, mais flexível de negociar seria o Rodrigo Muniz, que também chegaria e não ia sentir a camisa. E como o Flamengo pretende um segundo volante, um meia, eu iria de Lucas Paquetá, que faz segundo volante, faz meia esquerda, faz meia centralizado, faz meia direita, e no Flamengo já fez até atacante. Então, galera, fala aí o que você está achando do mercado de transferência do Flamengo até agora, porque para mim o Flamengo está muito passivo. O Flamengo está um leão domesticado, está sem fome, está sem apetite. Para mim, o Flamengo está sem apetite no mercado de transferência. Vai passar, vai começar os campeonatos, a gente vai ver os times se reforçando, igualando em potencial conosco, e a gente não vai ter contratado se mantiver essa falta de vontade, essa falta de apetite. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Tamo junto, galera. Fui!